cena 4, bem conta pra mãe que melhorou a nota, né? Então depois que ele começa a usar óculos, as notas dele começam a melhorar. E ela fala, que bom, você é inteligente, mas você precisa melhorar ainda mais. Mas como? Ele pergunta. E ela diz, use a sua imaginação. Se eu disser, era uma vez um ratinho azul, você não consegue imaginar o ratinho azul? E ele fala, não, eu não consigo. Meu cérebro é lento, eu não consigo. E ela fala, você tem o mundo inteiro aqui. Só precisa enxergar além para que você consiga ver. E aí depois, lá adiante no filme, né, tem essa cena em que a mãe estimula a imaginação dele. E aí depois lá na frente, né, já quando ele já é neurocirurgião e tá para fazer essa cirurgia, né, para separar os gêmeos siameses, ele tá em um conflito, porque ele quer fazer cirurgia, mas ele tá com uma dificuldade, porque ele sabe que se ele fizer a cirurgia logo naquele momento, os bebês podem, na hora que fosse fazer a separação, jorrar muito sangue, quando o coração começa a bombear o sangue, jorrar o sangue, e as crianças acabarem morrendo de hemorragia. Então ele fica adiando a cirurgia. Até que em determinado momento ele tá conversando com a mãe, e aí a mãe fala, você tá com dificuldade nisso daí, não é? Dos gêmeos. Aí ele fala, eu tô me sentindo como se fosse uma torneira que tá fechada e não tá saindo água, que tá bloqueado. E aí tem essa conversa com a mãe, e aí depois ele vai pra jogar sinuca. E jogando sinuca, ele começa a fazer conexões, e aí ele se toca, assim, tem um insight, e lembra da conversa que teve com a mãe, da torneira pingando, e ele tem a ideia de como é que ele vai fazer a cirurgia, né? E aí ele tem a ideia de fazer com que o coração dos bebês pare de ser bombeado, então ele vai congelar o sangue dos bebês por 1 hora, e durante essa 1 hora ele iria fazer a separação, né, da cabeça dos bebês e iria reconstruir os vasos, né, da cabeça de cada um, para depois religar os corações, e quando os corações voltassem a bater, não teria mais hemorragia. Então ele teve um insight enquanto ele estava no momento de distração. E aí tem a ver com aquela live que eu fiz na semana passada, que me acompanhou viu, que eu falei sobre estimular na hora do estudo da criança, que ele varie entre atenção concentrada e atenção difusa. E nesse momento, esse médico, em vários dias, aparece ele estudando, ali na atenção concentrada, tentando encontrar a resposta, ele não achava. E aí, no momento que ele está ali na atenção difusa, distraído, como pode acontecer com a gente quando a gente está caminhando ou tomando um banho, no caso dele, foi jogando sinuca. Então, aquele problema estava ali no subconsciente dele, mas não estava totalmente esquecido, mas ele não estava atento a ele naquele momento. E aí, jogando sinuca, ele começou a fazer conexões, lembrou da conversa com a mãe, lembrou que essa técnica, inclusive, já existia, nunca tinha sido usado nessa situação dos gêmeos siameses, mas já existia essa técnica, né, de parar o coração, né, para poder não ter hemorragia. E aí ele usa essa técnica, e aí a cirurgia é um sucesso. Então, isso é uma das habilidades socioemocionais que a gente pode desenvolver nas crianças, que é estimular a criatividade, a imaginação para a solução de problemas. E a mãe, quando fala naquele momento, imagine o ratinho azul, ela estava fazendo esse estímulo da criatividade, da imaginação. E olha como isso foi útil para ele depois, quando ele estava lá na vida adulta, na profissão dele. Então, na vida da gente, na nossa profissão, em vários momentos, seja um médico, seja um engenheiro, seja um arquiteto, o que for, a gente vai passar por situações em que a gente precisa encontrar soluções para problemas, e às vezes essas soluções são criativas e precisam ser desse jeito, e acontece desse jeito. A gente vai conectar pontos que pareciam que não tinham nenhum tipo de conexão, e aí a gente consegue uma ideia, às vezes, criativa, que nos ajuda a solucionar determinado problema, como aconteceu com esse rapaz no filme. Então, a lição 4 é: estimule a imaginação para resolução de problemas. Já aparece bem na universidade, né? E aí ele começa a conversar com a namorada dele, que depois se torna esposa, e começa a dizer, eu não sei como é que eu cheguei até aqui, eu tô com muita dificuldade, principalmente em química. E ele diz, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, minhas notas são muito ruins. E ela diz, mas no que você é bom? E ele fala, em leitura. Então ele começa, né, com essa dica da namorada, começa a se dedicar mais à leitura. Então, uma outra dica que eu tenho pra vocês é essa, para que você estimule mais a memória de seu filho, que ele tem mais facilidade.
Porque a gente tem vários tipos de memória. A gente tem memória auditiva, memória visual. Então, às vezes, quem é mais visual gosta de assistir a aula, ver o professor falando. Quem é mais auditivo gosta de ouvir mais. Então, às vezes, a criança, hoje em dia, com a facilidade, né, de internet, se a escola permitir, pode até gravar a aula e depois ficar só ouvindo. Tem crianças que são mais táteis, então precisam escrever. Eu mesma sou assim, eu preciso escrever para conseguir gravar aquele conteúdo, fazer resumo. Então, a maioria das pessoas precisam disso, né? Ler, resumir, anotar para fixar. Mas cada um é de um jeito. Então, estimule aquela inteligência de seu filho que for a dele, né? Então, se ele for mais visual de um jeito, se for auditivo de outro, se for tátil de outro. Então, isso também é importante. E a lição número 12 é: foque no que for positivo. Não só nessa situação com relação a que a habilidade cognitiva ele tem mais desenvolvida para focar naquilo, que no caso ele estava com dificuldade no conteúdo de química, né, no filme, e aí ela deu a sugestão dele focar mais na leitura, né, para desenvolver aquele conteúdo. Mas isso também é na vida, né? Às vezes a criança está tendo um mau comportamento, pode ser até, por exemplo, na sala de aula. Tem uma criança que às vezes tem mais dificuldade, né, de comportamento e às vezes ela acaba também influenciando até as outras crianças. Até na sala de aula, um professor tem duas formas dele reagir a isso. Ou ele pode ficar criticando aquela criança, levando toda hora para a diretoria, ou ele pode trazer essa criança para perto dele e dizer: olha, eu tô vendo que você tem um poder de liderança, eu preciso da sua ajuda, me ajuda aqui com essa atividade. E aí depois que as outras crianças saírem no final da aula, chamar ele para ajudar e valorizar aquilo dele. E aí aquela criança que antes era problemática pode se tornar aquela criança mais cooperativa. Então a gente pode sempre valorizar o que é de positivo, ao invés de ficar focando no negativo, olhar sempre o que é mais positivo. E quanto mais a gente valoriza o positivo, a tendência é que nessa escala aqui, em que a criança tinha muito do negativo e mais do positivo aqui, esse positivo vai cada vez crescer mais. Então depende muito mais do enfoque que a gente dá. Então a lição número 12 é: foque no positivo e valorize sempre seu filho.